noite. Abençoa, Pai, o nosso pastor. Unge ele com teu Espírito, ó Pai. Fala na boca dele para nós aqui nesta noite, Senhor. Fala, Senhor Deus, esteja em cada um de nós, ó Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor, do Teu poder e de Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Precisamos, ó Deus querido, da Tua misericórdia constantemente, porque erramos, porque falamos coisas que não deveria ter falado, porque vemos coisas que não deveria ter visto, ouvimos coisas que não deveria ter ouvido, fomos em lugares que não deveria ter ido, pensamos coisas que não deveria ter pensado, imaginamos coisas que não deveria ter imaginado, suspeitamos de coisas que não deveria ter suspeitado. Por isso, Senhor, erramos muito, erramos e erramos feio. Por isso que pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor cobre-nos com Teu sangue nessa noite e tire de nós, ó Pai querido, tudo aquilo que impede nós de ser abençoados, tudo aquilo que impede nós de ser libertados, de ser curados. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nesta noite, Senhor, nós nos entregamos na Tua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja, uma igreja pequena, uma igreja simples, humilde, mas que tem saboreado as grandes bênçãos do Senhor, que o Senhor tem fatiado para ela comer,
cada pedacinho dessa palavra revelada, neste dia que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, abençoe todos os nossos irmãos ouvintes que estão conosco através da conexão, da internet, das ondas de rádio. Pai, abençoa todos eles, onde estiver nesse instante, nos ouvindo, nos acompanhando, tendo companheirismo através desse mecanismo que é um fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, mas que estamos tratando para o bem. Oh Deus, abençoa, Senhor, abençoa os familiares de cada um que está aqui nessa noite. Abençoe, Senhor, cada mãe, cada pai e cada filho que nesse momento está pensando em um filho, em uma filha nesse momento, que não esteja aqui no culto, que não esteja aqui nessa reunião, mas que esteja no lugar em que ele sabe que está. E então pedimos que o Senhor os guarde, pedimos que o Senhor os livre de todo mal. Não sabemos em quaisquer circunstâncias possa estar passando tal pessoa, mas do outro lado tem uma vida, tem uma pessoa, tem um coração, tem um sentimento, que o Senhor conhece todas as coisas. E assim, Senhor, oramos para que a graça bendita do Senhor possa tornar possível na vida dessas pessoas ser abençoadas e alcançadas pelo Senhor. Meu Deus, à medida que o tempo vai avançando, Senhor, nós confiamos na Tua graça. Ó Deus do céu, abençoa-nos mais uma vez. Abençoa Teus filhos. Unge nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Unge nossos corações para recebê-lo. Unge nossos lábios para falar, Senhor, das riquezas insondáveis do Senhor, que foi nos dada nesse último dia, por meio da mensagem profética. Ó Deus dos céus, abençoa-nos, ó Pai, como sempre o Senhor tem nos abençoado. Traga-nos uma porção da Tua palavra nessa noite, e que possamos sair daqui alimentados, ó Pai, fortificados na Tua palavra, alimentados, fortificados. Ó Deus do céu, abençoa, Senhor, a cada um. Aquele que está, Senhor, fraco, possa sair daqui forte nessa noite. Aquele que está desanimado, possa sair daqui com bom ânimo nessa noite. Aquele que entrou aqui cabisbaixa, pensativo, cansado, possa sair daqui nessa noite aliviado, porque o nosso Deus está aqui para nos ajudar, para nos abençoar, porque é Ele que toma nossas dores, é Ele que toma nosso fardo, é Ele que toma nossas enfermidades, é Ele que toma nosso cansaço. Oh Deus dos céus, abençoa, Senhor, vitamine nossa fé, Senhor, através da Tua palavra. Abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Aleluia. Apocalipse, capítulo 8, verso 7. Hoje eu quero falar sobre o apedrejamento que a terra sofrerá. Glória a Deus. O apedrejamento. Os irmãos acharam? Apocalipse, capítulo 8, verso 7. Isso já fala das taças. E o primeiro anjo
soa a trombeta e houve saraiva. Alguém sabe o que é saraiva? Saraiva são pedras e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. Não é Mata Atlântica nem Mata Amazônica. Árvores aqui na Bíblia é pessoas, amém, irmãos? Amém. Pessoas. E toda a erva verde foi queimada. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui temos uma porção da Tua bendita e santa palavra. Abençoa, Senhor. Confirma a Tua presença aos nossos corações. Senhor, que possamos sair daqui nesta noite com um entendimento melhor do que nós já temos, ó Pai. Que nós possamos acrescentar esse conhecimento que não é vindo da terra, mas vindo de Deus, vindo do Pai das luzes, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos deu esta gloriosa revelação através do mensageiro de Deus, que enviou para esta última era. Senhor, nada temos que acrescentar, pois já está tudo revelado nessa mensagem. Nada temos que interpretar, porque já foi tudo interpretado. Nada podemos além disso, porque tudo já está aqui dentro dessa palavra. Ó Deus, que possamos ficar com esta palavra do jeito que ela está, Senhor, sem nenhuma tonteria, sem nenhuma meninice, sem nenhuma chocarrice. Ó Deus, que a graça bendita do Senhor venha nos conservar no centro da Tua palavra. Abençoe Teus filhos, ó Pai, que nessa noite possamos receber as grandiosas bênçãos do Senhor, à medida que avançamos para a soberana vocação que o Senhor tem nos chamado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero também saudar todos os nossos ouvintes na FM 101.3 e também nas redes, nas plataformas, no aplicativo e no nosso site fundamentalfm.com. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando. Ontem nós estivemos em Brumadinho, o culto em Brumadinho, mais propriamente em Aranhas. Tivemos um bom tempo, um bom culto. Eu até pensei que não teria condições de falar nessa noite, porque ontem usei bastante a voz, foi exigida, né? Mas graças a Deus, que Deus tem nos dado graça, né? Mas tivemos um bom tempo ali, com os irmãos, visitantes. Tivemos ali ao todo cerca de 30 pessoas. Graças a Deus por isso. No culto em Aranhas. Aproveitar e mandar uma saudação para a irmã que está nos ouvindo também, que é a irmã Leninha, sua mãe, lá em Brumadinho, neste momento. Deus abençoe todos. A irmã Zenilde, lá de Teresina, Piauí, também pediu oração. Logo nós oraremos a oração da fé e a incluiremos. Amém? Glória a Deus por isso. A ceia deste mês será no dia 13 de outubro, vai dar no segundo domingo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que pouco é abordado. Pouco é abordado em muitos ministérios na mensagem.
vez uma determinada pessoa chegou para o irmão Branham e disse para o profeta: irmão Branham, talvez eu aplicarei tal assunto na igreja. O irmão Branham disse: olha, irmão, eu espero que você saiba do que está falando. Em primeiro lugar, você tem que conhecer o que está falando, saber do que está falando. E depois que você saiba do que está falando, as suas bases são fundamentais para o que está falando, então siga adiante e Deus te abençoará. Mas se você não sabe do que está falando, é melhor você não presumir. Não presuma que saiba de alguma coisa, porque você acabará pisoteando aqui, atropelando ali, e no final estará todo embaraçado com a mensagem. E nesse momento, Satanás, ele aproveita esse destravio, esta falta de atenção, falta de linha, pelas quais vê o pregador, o ministro, tropeçando aqui e acolá, e aí ele acaba trazendo um dano terrível para o povo. Porque o que destrói uma igreja inteira, você sabe que é interpretação errada. A interpretação sempre foi a causa do afastamento entre Deus e o homem. Uma coisa que Deus odeia é a interpretação. Porque depois que a interpretação surge, também surge logo depois a doutrina. E depois que surge a doutrina, logo vem o credo. E aí, aquele dogma, aquele credo, fica sendo uma maneira de crer, ao ponto das pessoas basearem seu destino eterno através daquela crença, através daquilo que eles acabaram de aprender, que eles acabaram de ver. Por isso que, se a primeira interpretação Deus tivesse aceitado, ele teria que aceitar a segunda, depois a terceira, depois a quarta. A primeira interpretação que houve foi no céu, quando Lúcifer reuniu uma terça parte dos anjos e foi enfrentar Miguel. E você sabe que a eloquência foi tão grande, o poder de convencimento de Lúcifer foi tão gigantesco, que ele convenceu uma terça parte dos anjos, que tinha seu principado Miguel, e precipitou-se todos eles no abismo. Isso por causa de uma interpretação de Lúcifer. A segunda interpretação foi no Éden, quando a serpente tentou ilustrar, tentou dar brilho, tentou colocar mais charme, mais estrutura, tentando endereçar mais do que Deus tinha dado. E Deus não queria nem mais e nem menos. Deus queria que o homem ficasse centralizado na sua palavra. E a serpente tentou de interpretar, dar mais glamour, dar mais visão, dar mais luz para Eva. Se Deus tivesse aceitado a primeira interpretação no céu, Deus teria que aceitar a segunda, lá no Éden, e assim sucessivamente. Como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E no final da Bíblia ele diz: se aquele que acrescentar, pode ter certeza que eu vou acrescentar os flagelos sobre ele. E aquele que tirar, pode ter certeza que eu tirarei da sua parte também o seu reino.
Então observe bem que Deus odeia a interpretação, porque a interpretação traz à luz a uma doutrina. Aquilo vira uma doutrina, e depois de se tornar uma doutrina, acaba sendo um assunto de fé e defesa sobre aquilo. O que mais nós temos hoje em dia é pessoas defendendo o erro, defendendo doutrinas, defendendo credos, defendendo dogmas, defendendo heresias, defendendo absurdos. O que mais nós temos hoje é pessoas saindo em defesa de ismos, de coisas que foram interpretadas, que tiveram o espírito do homem envolvido naquele assunto, naquela matéria, naquela doutrina, naquela exposição de certo assunto. Por isso que o irmão Branham disse: cuidado, Satanás conhece, Satanás sabe, cuidado, o diabo está de olho. É melhor você saber do que está falando. Amém, irmão? Amém. É melhor você saber do que está falando. Por isso que às vezes tem ministros que não entram em assuntos profundos. Às vezes é até melhor que não entre. É até melhor mesmo que fique fazendo aquela leitura de A a Z, ali. Não importa se tem pessoas que vai dormir, vai cochilar, se tem pessoas que vai roncar. Mas se não dá conta, tudo bem. Mas se Deus deu um dom, um ministério, para que aquela igreja possa crescer um pouco na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pela qual Deus deu, através do quíntuplo dos Efésios, eu creio que cada pessoa deve estar grata por Deus pelo que Deus tem dado. Pelo que Deus tem dado. Nunca exija de alguém aquilo que ele não tem. Nunca exija de um pastor aquilo que ele não tem. Nunca exija do ministério aquilo que ele não possui. Porque existem pessoas que colocam o pastor, colocam o ministro no canto e diz: pastor, por que o senhor não ensina tais coisas? Por que o senhor não entra em assuntos assim, tal, como eu fiquei sabendo poucos dias atrás? Até o meu nome foi envolvido no meio. Ah, porque o pastor Vanderlei prega certos assuntos, entra em tais assuntos, e o senhor não prega aqui e tal. Até meu nome foi envolvido. Colocou o pastor no canto da parede. Aí chamei a atenção daquele irmão que nem congrega comigo. Falei: irmão, você não pode exigir de um pastor, do ministro, aquilo que ele não tem. Se Deus deu para ele apenas isso, fique satisfeito com isso. Amém? Amém? Então observe bem que nós estamos vivendo diante de uma era de total discrepância. O Senhor Jesus Cristo disse que haveria uma repetição da história nos nossos dias, baseado nos sinais que são para o mundo. Como eu disse ontem em Aranha. Porque o sinal para a noiva, o sinal para a igreja, é a vinda de um profeta. Amém. A noiva, a igreja, recebe esse sinal, crer nesse sinal, e atrás de cada sinal, diz o irmão Branham, existe uma voz. O profeta até pregou a mensagem com esse título: a voz do sinal. Então todo sinal tem uma voz atrás dela. Então, para a noiva, para a igreja noiva, o sinal é a vinda de um profeta. Alguém chegou outro dia para o irmão Branham e disse: irmão Branham, qual é o sinal, o maior sinal de que estamos no fim? Ele disse: a vinda de um profeta. Amém? Amém? Só que esse sinal não é para o mundo. A vinda de um profeta é um sinal para a igreja. Amém. Os sinais para o mundo, Jesus Cristo disse lá em Lucas 17:
Para o mundo ele disse o seguinte, que haveria uma condição repetidora, haveria uma repetição da história, haveria uma repetição do quadro, e de um quadro bem pecaminoso, de um pecado antissocial, imoral, como Sodoma e Gomorra. Haveria também um quadro entre famílias, um quadro entre familiares, um quadro entre casais, onde haveria um espírito no tempo do fim que faria uma separação nos casais, casando-se e dando-se em casamento, separando hoje, casando amanhã, casa com aquele, separa com esse. Ele disse que antes que o Filho do Homem, no tempo do Filho do Homem se manifestar, que é a palavra, ele disse que seria com condições semelhantes. Assim como foi os dias de Sodoma, assim seria também os dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também seriam as mesmas condições quando o Filho do Homem estivesse se manifestando. E Deus se manifestou nesse dia através da sua palavra. E a sua palavra veio através de um profeta. Amém, irmãos? Então, Lucas 17:30 fala da manifestação do Filho do Homem, que é a palavra manifestada outra vez. Jesus disse que a palavra se manifestaria exatamente nas condições destas eras, no tempo de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra. Ele disse que quando Sodoma e Gomorra estivesse atuando com esse espírito degradante e imoral entre homens e mulheres, ele disse, o Filho do Homem estará se manifestando nesse tempo. Ele disse que quando houvesse um quadro de divórcio, casamento de divórcio, ele disse que o Filho do Homem estaria também se manifestando nesse tempo. Então, o quadro de Sodoma e Gomorra é um sinal para o mundo. Se vocês observarem, quando os pentecostais, quando as denominações querem falar sobre a segunda vinda de Cristo, eles pegam o quadro de Sodoma e de Noé, mas eles nunca mencionam o profeta. Nunca menciona o Filho do Homem, nunca menciona uma mensagem, um alarido, um mensageiro. Porque o mensageiro, o profeta, aparece diante desse quadro. Quem está entendendo, irmãos? Quando as denominações querem falar sobre a segunda vinda, mas Jesus disse que como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, olha só como é que está. Isso eles conseguem enxergar, porque isso é um sinal para o mundo. Porque isso é para eles, mas para nós é um profeta enviado. Amém, irmãos? É um profeta enviado. Então, quando nós deixamos de ver o sinal do mundo, que é Gomorra, que é o sinal para o mundo religioso, e conseguimos enxergar, além disso, um profeta, irmãos, você está na presença do Deus vivo. Amém, irmãos? Você tem saído fora dessa inseminação de Laodiceia, com esse fanatismo que existe aí fora, onde esse movimento todo aí fora, político, religioso, quando tudo isso é misturado, credencia a uma era chamada Laodiceia, Deus vem com uma voz, Deus vem com um sinal, e você então desperta dentre os mortos, e Cristo te esclarece. E então, quando você é esclarecido, você se torna convencido, e depois de convencido, você se torna preocupado. Amém, irmãos? E você se preocupou porque você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você aceitou a palavra que Deus enviou. Você tenta obedecer a palavra de Deus. Você tenta fazer o possível e dentro daquilo que Deus deu para a sua era. Então observe bem que nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Agora, observe bem. Nós temos que entender que na situação de Gomorra e na situação de antediluviano, nós vemos que ambas houve destruição. Houve uma destruição para as cidades de Sodoma e Gomorra, e houve uma destruição para o tempo dos dias de Noé. Agora, quero que os irmãos prestem atenção
que quando Sodoma foi destruída, ela foi destruída por meio do fogo. Todos nós sabemos disso. Vocês sabem que Deus, Ele, quando diz lá em Apocalipse 22, eis que crio novos céus e nova terra, não é que essa terra que nós estamos vivendo agora mesmo, não é que ela vai deixar de existir. Não. Mas Deus a transformará. Deus trará uma transformação na terra. Quando se fala de céus, ele está falando de atmosfera. Eis que crio nova atmosfera. Novos céus é atmosfera. Então, essa terra que agora nós estamos pisando, é uma terra que está jogada para o pecado. Essa terra, agora, ela já passou por 2 estágios. Ela foi justificada quando recebeu o seu batismo na água, porque quando o homem pecou, o homem é parte da terra. Então, quando o homem pecou, a terra também pecou, porque o homem foi feito da terra. No momento em que o homem pecou, a terra também pecou. Quando o homem pecou, Deus, ao invés de dizer assim, maldito é o homem por causa da terra, ele falou ao contrário, porque ele não podia amaldiçoar o homem. Ele disse, maldita é a terra por causa de ti. Ele não podia amaldiçoar Adão, mas ele disse, maldita é a terra por causa de ti. E por causa disso, vai crescer nela espinhos, abrolhos e assim por diante. Então, como o homem caiu e a terra também caiu, da mesma forma que Deus iria restaurar o homem, Deus também iria restaurar a terra. Amém. Quem está entendendo, irmãos? O homem, para ser restaurado completamente, ele precisa de 3 etapas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Justificação é quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo dentro de uma fé genuína, por meio de um arrependimento genuíno, e quando esse arrependimento é sincero, logo o adorador, uma vez purgado, toca no sacrifício de Deus, que é do trono da graça. Então Deus envia de volta o seu perdão. Amém, irmãos? Amém. Se aquilo é genuíno, por isso que existem muitos batismos nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, que pessoa fica 1, 2, 3 meses, depois some, é porque aquilo não foi genuíno. Porque a obra da graça continua. Então logo o passo seguinte é a santificação. Logo ele é justificado. Quando ele é justificado, ele é perdoado de tudo que ele fez no passado. Deus não leva em conta tudo que ele fez, porque agora ele foi justificado. Então ele vai para o processo seguinte, que é a santificação. A santificação é o ato da limpeza. É o ato em que aquela pessoa agora deve se limpar, purificar. Ele deve ser lavado com a lavagem pura da palavra de Deus. Depois desse processo de purificação e de lavagem da palavra, ele vai para outro processo, que é o batismo do Espírito Santo, que é uma espécie de fogo também. Então, quando a pessoa é santificada, ele está se separando para o serviço. E quando o Espírito Santo entra no homem e na mulher, ele já está em serviço. Amém, irmãos? Amém. Isto quer dizer que não é ele mais fazendo a obra, é Deus fazendo agora. Da mesma forma que Deus redime o homem, Deus também redime a terra. Então a terra tem que passar pelos 3 processos. A terra já foi justificada quando ela foi batizada, cobrindo tudo, porque o batismo é cobrir tudo. Amém, irmãos? Amém. O batismo não é um pouquinho de terra na cabeça, um pouquinho de água na cabeça, como a Igreja Católica faz com seus adeptos.
Mas quando a terra, ela recebeu o seu batismo com água, cobrindo tudo com o dilúvio, o profeta diz, a terra chegou a se arrepender naquele momento. É o profeta quem diz. Quem crê no profeta? Quem crê no profeta? Quem crê no profeta? Então, quando a água cobriu a terra por inteiro, naquele momento ela foi justificada. Isso quer dizer que a terra se arrependeu. E a terra então estava indo em processo para ser santificada. A terra foi indo para ser santificada. Quando Jesus Cristo, 2000 anos depois do dilúvio, aparece vindo ao mundo, se tornando um de nós, tendo um sangue criativo dele mesmo, através daquela célula sanguínea e do próprio óvulo que ele criou dentro de Eva, quando aquilo se esparramou, se diluiu, se fragmentou na cruz do Calvário e derramou, quando a primeira gota de sangue do Senhor Jesus Cristo, que não é sangue nem de judeu e nem de gentil, quando aquele sangue, pela primeira vez, a gota caiu no chão, Deus já estava santificando. Amém, irmão? Aquilo começou lá no Getsemane, quando Jesus Cristo chorava e chorava, que sua lágrima se converteu em gotas de sangue. Então, aquilo começou a fazer da terra um estado de santificação. Então, Deus estava em conexão com a terra para aproximar-se dela, porque Deus prometeu que um dia iria morar na terra. Você pensa que Deus ficará o tempo todo no céu? A promessa de Deus é que um dia Ele venha morar na terra com seus filhos. Amém, irmão? A promessa é que um dia Ele disse, não ficarei mais aqui, eu morarei junto com meus filhos na terra, mas do jeito que ela está, não. Do jeito da queda que ela está, não. Primeiro ela se arrepende no dilúvio, depois ela santifica no Calvário, depois eu batizo ela com fogo, e quando o pecado realmente sair, eu desço e moro com meus filhos. Você crê que você estará lá? Não. Então você crê que você estará lá? Então glorifica a Deus com suas mãos. Sim, a terra é a casa de Deus. É tanto que Deus nunca deixou a terra. Aí você vai, peraí, pastor, mas o senhor disse que um dia irá morar, sim. Ele irá morar num corpo glorificado, andando por aqui e por ali. Mas dessa maneira, neste momento, ele não pode. Ele está pisando na terra entre mim e entre você. Amém. Mas fisicamente, ele não pisa nessa terra do jeito que ela está agora, não. Porque quando ele pisou na terra no corpo de carne, ele estava em forma de homem, tomando a forma de pecado, sem conhecer pecado. Por isso que ele pisou nela. Mas pisar nela, na essência que ele é, ele não pisa, não. Ele espera que a terra se arrependa. Ele espera que a terra se justifique. Ele espera que a terra santifique. Ele espera que a terra encha do fogo, para depois dessa purificação, ele vir e pisar nela e morar nela. Os irmãos estão entendendo? A terra já passou por 2 estágios: dilúvio, justificação, santificação, sangue vertendo, pingando no chão, a comprou de volta. Redimir significa trazer de volta. Então, o que está faltando? Está faltando o que agora? Está faltando o batismo do Espírito Santo. Está faltando fogo. Evidentemente que o fogo que está para vir, apenas fará com que Deus cumpra uma promessa de que 1000 anos ele estará aqui nessa terra, quando os ímpios então desaparecer dela, e você como noiva, e eu como noiva, e você como igreja, no corpo transformado, pisar nas cinzas dos ímpios. Mas mesmo assim, nesse período de 1000 anos, ainda não é morada de Deus,
porque mesmo no milênio, a santa cidade que desce do céu, Nova Jerusalém, não desce nesse momento ainda. Não desce ainda, porque novos os céus e nova terra nem foi criada ainda. Ainda existe um espaço de tempo chamado 1000 anos, é milênio ainda. Nesse período, os justos, os santos, estarão na terra pisando nas cinzas dos ímpios, do que sobrou da guerra nuclear, onde as bombas atômicas foram destruídas e soltas na batalha de Armagedon, no final dos 3 anos e meio, quando aqueles 2 profetas terminam seu ministério e são mortos lá na praça de Jerusalém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas, pastor, aonde o senhor quer chegar? É aí que eu quero chegar. Então, observe bem. Muitas pessoas leem na Bíblia: Sodoma recebeu uma chuva de fogo. Sim, recebeu uma chuva de fogo. Porém, a própria ciência, as pessoas sabem que não existe fogo, não pode haver fogo fora da nossa atmosfera. Não pode. Quando um meteorito, quando um meteoro está vagando por aí no espaço, no vácuo profundo, quando ele entra em contato com a nossa atmosfera, quando a gravidade da Terra chama esse meteorito, puxa esse meteorito para dentro da nossa atmosfera, ele entra na atmosfera. Quando ele entra em contato com a nossa atmosfera, é como se fosse um raio de fósforo. Aí começa então uma bola de fogo vindo. O profeta Abraão disse que quando Sodoma e Gomorra foi apedrejada, eram pedras, meteoritos vindo do espaço. De onde, em qual lugar, eu não sei, só sei que veio. Mas quando entrou na atmosfera do nosso planeta, quando entrou na nossa atmosfera, já entrou como bolas de fogo. E tinha um endereço certo, Sodoma e Gomorra, pelas quais afundaram mais de 14 metros chão adentro. Os irmãos estão entendendo? O profeta disse que esta praga, este juízo, irá acontecer outra vez. Porque a terra, quando ela foi amaldiçoada, dando espinhos, cardos e abrolhos, também deu outras sementeiras. A terra produziu cerveja, produziu uísque, produziu fumo, produziu um monte de coisa para corromper a humanidade. O profeta disse: vê, ela precisa se arrepender, porque ela também contribuiu para a queda do homem. Ela terá que ser apedrejada, porque ela também se assentou com os reis deste mundo e se prostituiu com ela. O profeta disse: ela terá que ser apedrejada também. Os irmãos estão entendendo? Quando uma mulher, ela era pego no ato de adultério naquele momento, ela era arrastada perante o sinédrio, perante a congregação. E então, quando a prova era consumada, que verdadeiramente ela estava em ato, aquela mulher era considerada uma adúltera, porque era casada. E porque ela era casada, então se adulterou, ela era apedrejada entre as pessoas. E o primeiro a apedrejar era seu marido. E então todas as pessoas depois dele apedrejavam aquela mulher até que ela morresse. O profeta Abraão disse: assim como a terra, a grande prostituta de Apocalipse 17 também será apedrejada. Porém, o seu apedrejamento será em um dia só, quando o restante, o 1% do comunismo, que está situado no norte da Rússia, e o profeta disse do 7º selo: cuidado com a Rússia, olhe o rei do norte. E o profeta disse: não mexa com eles são religiosos e antirreligiosos. Alguém disse: temos que temer o comunismo. O profeta disse: não tema os comunistas, os russos, porque o comunismo está na mão de Deus. Tema o ecumenismo, que é a marca da besta, o concílio de igreja que vai dar para Roma. Não tema o comunismo, a Rússia. Tema Roma, que é o ecumenismo. Quem está entendendo, irmão? Por isso que a assassina voltará a matar. E quando
quando ela tentar fazer o golpe contra os judeus, irmãos, diz o profeta, em uma hora virá o ataque da grande prostituta, em uma hora os reis da terra se lamentarão quando vê o fumo, a fumaça subir da Praça da Sé, no Vaticano, quando a Rússia soltar uma bomba sobre o Vaticano, a igreja de Roma. E então a Bíblia diz que os mercadores da terra chorarão grandemente por causa da destruição dela que veio em uma hora, mas a terra não, por ela ter dado todos esses espios e carros, diz o profeta, por ela ter contaminado a terra com pecado, com sodomismo, com Gomorra, com boates, com jogo de futebol, com filmes e tudo mais, ela será apredejada. E diz o profeta que pedras de 42 libras virão do espaço e entrando na nossa atmosfera haverá saraiva e fogo, na qual a terra planejará, e uma terça da parte dos homens morrerão. Mas fique tranquilo, você, como noivo do Senhor Jesus Cristo, não estaremos aqui nesse momento, porque seremos transformados num abrir e fechar de olhos para a presença do Senhor. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Na verdade, foram a entrada de meteoritos adentrada a nossa atmosfera terrestre, no qual se convertia em bolas de fogo, e tendo o endereço certo para as duas cidades, Sodoma e Gomorra, o impacto foi tão forte que essas duas cidades pecaminosas se afundaram ao chão tantos metros que nesse mesmo lugar se deu lugar para o grande mar de sal, chamado Mar Morto. Debaixo dessa água densa de sal estão essas duas cidades, e até com ruínas desaparecendo assim da face da terra, estando debaixo dela. E isso se repetirá novamente, como forma de uma praga na grande tribulação. O profeta certa vez expressou assim, ele estava pregando a mensagem, não sei, a mensagem intermitente de luz vermelha e o sinal de sua vinda. Ele falou assim, eu olho para o céu, olha irmão, olhos de águia, olhos de profeta, um olho de águia, um olho de profeta enxerga longe. Ele disse, eu olho para o céu, vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver pedras vindo para essa terra. Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver milhares e milhares de pedras vindo do espaço para atingir essa terra. Alguém diz, quando, irmão Brana? Não sei quando, mas acontecerá. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Em direção à terra onde ela terá que ser apedrejada por se prostituído com os reis dessa terra e contribuído com tudo que é de ruim brotado e feito nela. Novamente, no período da tribulação, essas pedras entrando em contato com a nossa atmosfera, elas se tornarão como pedras envolvidas no fogo, e assim a terra receberá o seu apedrejamento. Quando a terra recebeu o seu primeiro golpe, quero que vocês prestem atenção. Prestem bem atenção agora, que isso aqui é profundo. Quando a terra recebeu o seu primeiro golpe no dilúvio, a terra não recebia chuva do céu. Isso é difícil para um denominacional crer, é difícil para o mundo crer, mas nós cremos, porque somos ensinados pelo profeta. Amém. Antes do dilúvio não chovia. Não havia umidade que subisse da terra para formar densas nuvens para trazer terra. Apenas uma pequena relva nascia na terra, e diz o profeta que regava toda a terra. Você pode encontrar isso em Gênesis. Então, não regava. Não havia continentes. Uma separação de um território para outro território.
Quando as águas baixaram, aí se dividiu em 5 continentes. Não havia continentes. A terra era toda plana, diz a Bíblia, toda plana, e apenas uma umidade subia a terra e regava toda a terra. Não tinha umidade suficiente para compor e levar aquela composição e descer para a terra. Bom, então quando Deus disse para Noé que choveria, todo mundo não creu. Isso é impossível, porque não chove, isso não acontece, Noé. Isso é impossível. Nunca vimos isso em lugar nenhum. Por isso que foi difícil para Noé convencer as pessoas que chuva viria do céu. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que foi difícil para ele convencer tais pessoas de que tal acontecimento natural iria acontecer. Então vamos lá. Então quando Deus estava fazendo o mundo, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era coberta de densas trevas, ali era o caos. Quando no livro de Gênesis capítulo 6, no 7, que Deus abre as comportas do céu, a Bíblia diz que Deus abriu o abismo. Mas bem, como é que abre o abismo e cai chuva? Tem que entender, tem que compreender. E o profeta nos deu a mensagem para isso, amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do abismo, e do abismo desceu o dilúvio. Isso estava tudo guardado. Veja. Então o que acontece? Então quando a terra recebe esse golpe, diz o profeta na mensagem 70 semanas de Daniel, ele diz que a terra ficou inclinada. Ela ficou inclinada, por isso que tudo desce para um canto. Todos os rios descem para um canto. Sempre tem que encontrar o nível do mar, porque a terra ficou inclinada. Quando a terra for restaurada para Deus outra vez, ela não pode ter nenhuma inclinação. Não pode ter uma inclinação. Por isso que Acaz, o rei Acaz, fez o relógio e então ele colocou 10 graus, porque ele sabia que, de alguma forma, ele sabia que a terra estava inclinada. Veja, então quando diz o irmão Mano, está aqui, ó, vou ler daqui a pouco. A terra recebeu o seu golpe e ela ficou inclinada. E uma pessoa que está inclinada, ela não está no seu estado normal, no seu estado corporal certo. Ela precisa receber outro golpe para voltar a ser correta. E o profeta disse que o último golpe que ela vai receber é a batalha de Armagedon. Quando a guerra nuclear de novo dá um golpe na terra. E quando der esse golpe, aí a terra voltará ao seu estado normal. Amém, irmãos? A terra voltará para o seu estado normal. Então observe. Olha o que o irmão disse. Novamente. Veja. A mensagem Envergonhados dele, parágrafo 164, ele disse: vocês sabem, nos últimos dias, essas pragas têm que se repetir outra vez. Eu estou lendo Envergonhados dele, 164. Nos últimos dias, essas pragas têm que se repetir outra vez. E recorde, um adultério, nos tempos da Bíblia, sua pena era a morte pelo apedrejamento. E a igreja incrédula também será apedrejada até morrer com pedras de granizo. Observe, isto foi feito uma vez, foi feito a maneira de punição de Deus. Ele apedrejará esse mundo, esta terra será apedrejada como uma geração adúltera. Ele apedrejará dos céus com pedras de granizo, pesando 1 talento cada, que são 100 libras, ou seja, cada pedra pesará 45 quilos vindo do espaço. Estou lendo o parágrafo 164. Para cumprir o que, pastor? Para cumprir o que? Para cumprir Apocalipse 5 ou 4, verso 5. Porque quando o Cordeiro levanta do trono, é porque o último eleito entra. Amém? 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 O sangue que estava espargido no propiciatório agora é limpo, agora é fumaça no meio do propiciatório, não é mais misericórdia, agora é juízo. A misericórdia é agora. Amém, irmão? A misericórdia é agora. Entre enquanto a bacia está molhada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu a sua palavra, e a palavra dele é em forma de misericórdia. Amém, irmão? Quem aceita um profeta na qualidade de profeta, está aceitando a misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus está em forma de palavra. Ela está em forma de palavra. E onde é que Deus encontra com o homem? Debaixo do sangue. Amém, irmãos? Amém. Só que esta palavra está banhada com sangue. Por quê, pastor? Porque nela agora tem misericórdia. Mas na hora que o rapto subir, a mensagem não tem poder mais nenhum. Na hora que o rapto acontecer, não tem mais poder nenhum. Pode até limpar como se fosse papel higiênico. Não tem poder mais nenhum para salvar. Quando o último eleito sobe. Porque o poder vivificador, que é o Espírito Santo que está na palavra, sobe junto com o povo. E o poder não está mais na terra. Nesse período. O que acontece? Acontece que uma parte das pessoas que brincou de ser crente na mensagem fica para trás, chamado de virgens nécias. Um bocado de gente que brincou de ser crente na mensagem fica para trás. Costumeiro como costume, está sempre nas redes sociais, antenado, televisão, rádio e procurando. De repente, para tudo e vem a notícia. Tem 2 homens estranhos pregando em Jerusalém. Tem 2 homens estranhos pregando lá em Israel. Aí você vai saber que você ficou para trás. A misericórdia é agora. Amém, irmãos? A misericórdia é agora. A graça é agora. Sim, serão pedras de 45 quilos. A igreja adúltera e o mundo adúltero morrerá debaixo da punição de Deus sob um apedrejamento, como era feito no princípio. Oh, irmãos, presta bem atenção. Às vezes tem pessoas que não gostam que nós falamos sobre determinadas coisas. Tem pastores na mensagem que não gostam, que nem falam sobre certos pecados mais. Sabia disso? Tem pastores até na mensagem está poupando palavras sobre pecado, sobre corte de cabelo, sobre roupas e tal, porque isso assusta o povo. Pastor da mensagem. Aí quando o mundo religioso nos vê falando sobre denominação, o que é o sistema, o que é religião, o que é a trindade, tudo do inferno. Ah, mas vocês não podem julgar. Eu não posso, mas essa mensagem aqui pode. Amém, irmãos? Essa mensagem aqui pode, porque ela é o juízo de Deus para nós. Por isso que aqueles que estão em Cristo, que é a mensagem da hora, não há condenação nenhuma. Amém, irmãos? Porque nós estamos recebendo nosso julgamento aqui agora. Nós somos julgados aqui agora para não poder ficar lá no dia do julgamento. É melhor receber aqui um pouquinho de chumuscação, é melhor você ser chumuscado aqui um pouquinho, ser um pouquinho queimado, do que ser totalmente jogado, cansado, queimado no lago de fogo. Nós recebemos nossa condenação, nosso julgamento é aqui agora, na palavra de Deus. Por isso que o julgamento começa na casa de Deus. E quem não aceita o julgamento na casa de Deus, torce o beiço para cá, torce o beiço para lá. O pastor falou para mim, o pastor falou contra mim, eu não gostei daquilo, filho bastardo. Não volto mais, eu não sei o que. O pastor é muito duro nisso. O pastor falou tudo para atingir eu. Bastardo, porque o Filho de Deus recebe seu julgamento aqui agora. Então, se você é um filho de Deus, você deveria amar essa palavra, você deveria adorar essa palavra, glorificar a palavra de Deus. Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. 143. Você sabe como ele matará? Como ele irá destruir essa terra? Da maneira que ele sempre fez. Quando uma prostituta fazia qualquer coisa errada, ela era apedrejada até morrer. Eles apanhavam pedras para matarem a mulher que era prostituta. E isto é o que ele fará, e matará a igreja, e apedrejará esse mundo com uma chuva de saraiva de pedras dos céus, que virá, está vindo, as quais pesarão 100 libras cada, quase 50 quilos, e ele apedrejará. Quem irá impedi-lo? Qual a ciência que irá pedir que não pode acontecer? Ele fará isso de tal forma como ele fez
como ele fez com que a arca de Noé flutuasse a salvo. Ele fará isso outra vez, e através de suas próprias leis e de suas próprias maneiras, ele apredejará aquela prostituta a qual cometeu adultério com os reis e os capitães de centenas de milhares. Ele apredejará até morrer através de suas próprias leis, as quais ele preparou. Quem poderá dizer a Deus o que ele não pode fazer? Você pergunta, de onde está vindo essas pedras? Faz a pergunta para ele, de onde vêm as pulgas? Amém? De onde veio os piolhos do Egito? Onde estava aquele tanto de piolho? Deus é Criador. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então observe bem que a terra vai receber isso por meio dos seus dois profetas. Vê? Será Moisés e Elias que vai mexer na natureza. Moisés e Elias que vai mexer na natureza. Como eles mexeram lá atrás. Elias mexeu na natureza e fez com que sua palavra cumprisse, para não cair nenhuma gota de orvalho, nem chuva. Moisés mexeu na natureza, transformou aquela rio em sangue, mar vermelho em sangue, o mar, as águas. Mexeu na natureza, trouxe escuridão sobre o Egito, trouxe pragas. E o profeta disse, esses dois profetas que vão surgir lá na Palestina, Moisés e Elias, as duas oliveiras, são eles que vão mexer na natureza. É eles que vão mexer na natureza. É eles que vão desafiar as leis da natureza ao ponto dos físicos na própria terra, os incrédulos, não aceitarem. Mas Deus estará com eles. Amém, irmão? Amém. Deus estará com eles. O que nós podemos fazer? Irmãos, o que nós podemos fazer? A Bíblia disse para não formar um corpo com ela. A Bíblia disse que virá um tempo em que Deus tem que destruir aqueles que destroem a terra. Haverá um tempo em que Deus tem que destruir aqueles que destroem a terra. Mas somente isso, pastor? O profeta disse outra coisa. E a Bíblia também disse através de Paulo, que ele também destruirá aquele que destrói seu próprio corpo. Ele disse, e o vosso corpo é o templo do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Não destrói seu corpo corrompendo com nada. Olha o que Deus disse para um menino de 7 anos. Nunca fumes, nunca bebas, nunca corrompa seu corpo com nada, porque quando estiver grande, farei uma obra com você. Nunca corrompa seu corpo com mentira. Amém, Amém, irmãos? Amém. Com vícios, com cigarro, com calúnia, vindo pela língua. Nunca corrompa seu corpo com nada. Então, aqueles que destroem o templo, destroem o corpo, também serão destruídos. Por isso que o profeta disse, Deus nos deu a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus nos deu a palavra para quê? Para poder fazer com que esse Espírito que nós possuímos não entre em conflito com a palavra de Deus. Se nós trouxermos esse Espírito que está em nós em sujeição à palavra, o corpo todo será dominado. Amém? Amém? Por isso que a terra desenfreou para lá e para cá. E ela precisa receber seu golpe, precisa receber seu julgamento. E quando ela receber seu golpe mortal, quando ela for então totalmente apedrejada com o juízo, quando ela for apedrejada, queimada, ela vai ser rachada ao meio. Mas como essa terra vai ter que fazer tanta coisa? Primeiro, já está sofrendo as dores de parto. É uma queimada aqui, é um terremoto ali, é um maremoto ali, é um tufão ali, já está recebendo suas primeiras dores do parto. Logo ela recebe uma rachadura tão grande e um pedaço dela cai, como se fosse uma ferida caindo no corpo de uma pessoa. Quando Los Angeles cair, junto com 3 estados da Califórnia, quando afundar no mar. Aleluia. Logo depois disso, os Estados Unidos recebem uma bomba, como a Rússia vai soltar no meio dela, para cumprir a 7ª visão do profeta. E eu vi que a última visão, a Estados Unidos em chamas. A terra vai receber vários golpes. Aí vem tribulação, Saraiva, tantas coisas trazidas pelos dois profetas. E o último golpe que ela recebe para trazer de volta essa terra
será quando romper as nações e então as bombas nucleares soltarem sobre toda a terra e a terra virá uma bola de fogo. Então será quando esta terra estará pronta para os filhos e filhas de Deus num corpo glorificado, junto com seu mestre, junto com o Senhor Jesus Cristo, está dentro dela. Amém, irmãos? Sim, será um reino de paz, 1000 anos aqui na terra, onde a Bíblia diz que nós plantaremos, edificaremos. Satanás nesse tempo estará preso, não haverá pessoas para ele poder entrar, não poderá entrar na noiva porque está com o corpo glorificado, ele não pode entrar dentro dela, então é preso circunstancialmente, ele está preso circunstancialmente, porque não se pode prender um diabo com cadeado, ele está fora, não pode entrar nos corpos glorificados, mas essa paz fica para sempre? Não. Terminados 1000 anos, o que acontece? Acontece a segunda ressurreição. Irmão, não é bem-aventurado quem faz parte da segunda ressurreição, é bem-aventurado quem faz parte da primeira ressurreição. É bem-aventurado quem faz a parte da primeira ressurreição. E aí, quando Satanás resolve entrar em todas essas pessoas que uma vez ele usou na segunda ressurreição, porque quando a pessoa morre, o estado de espírito dele não muda não, irmão, só muda de lugar. Da maneira que a árvore cai, é ali que ela fica. Se você parte aqui um mentiroso, você vai aparecer na segunda ressurreição um mentiroso. Se você parte aqui uma adúltera, um prostituto, uma prostituta, se você parte aqui sem confessar, sem acertar seu pecado, você vai levantar na segunda ressurreição dessa forma, porque eu tenho como glorificar para isso não. Aí o profeta disse que o mesmo demônio que enganava as pessoas quando morreram, na segunda ressurreição entra neles de novo para poder invadir o arraial dos santos, para invadir o lugar onde a noiva está. E aí, como a noiva não pode ser tocada, amém, irmãos? Como a noiva não pode ser tocada, por quê? Porque ali é lua de mel, gente. Está o esposo e a esposa. Ali é lua de mel, o menino é lua de mel, amém, irmãos? Não pode ser tocada. Nesse momento, quando eles tentam invadir o arraial dos santos, fogo desce do céu, lambendo tudo, lambendo a atmosfera onde tem enfermidade, tudo, demônios e tudo. E agora, irmão, só juízo torno branco. Amém. Irmão, vale a pena crer nessa mensagem, amém, irmão? Vale a pena crer nessa mensagem, vale a pena receber as balbúrdias, vale a pena receber aí essas coisas que o mundo diz a teu respeito, vale a pena você ser criticado, você ser molestado por causa da sua fé, por causa das suas vestimentas e tudo mais. Vale a pena você ouvir de incrédulo que você crê num falso profeta, que você crê nisso, aquilo, outro, que você é uma pessoa parecendo um pássaro. Vale a pena, mas você segue caminhando, sem olhar para trás. Amém, irmão? Nós não estamos olhando a aparente condição do mundo, estamos olhando para o prêmio da soberana vocação, estamos olhando para lá. Quando existe uma final de campeonato, todos os jogadores ficam de olho na taça, de olho no prêmio, para levantar quando terminar o campeonato. Assim é a nossa jornada. Quando tudo terminar, nós estaremos na presença do Senhor. Amém, irmão? Palmas do Senhor! Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. E tanta gente abandonando essa mensagem por nada, tanta gente desanimando por nada, faltando de culto por nada, ficando em casa por nada, deixando de tomar Santa Ceia por nada. Montbrand disse que essas atitudes são virtudes, e essas virtudes são como pedrinhas na coroa, e uma coroa cheia de pedrinhas, uma pedrinha faz falta. Vocês estão entendendo? Uma pedrinha faz falta. Fechemos nossos olhos. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos, Senhor, por mais essa mensagem. Eu espero, Senhor Deus, que os irmãos, na maior da sua capacidade, possam ter entendido que o recado que foi dado, Senhor. Meu Deus, somos gratos por essas grandes riquezas que o Senhor nos deu através do teu mensageiro, profeta.
Meu Deus, somos gratos por esta igreja, somos gratos por este pequeno rebanho, por este pequeno ministério. Somos gratos, ó Pai querido, porque o Senhor nos deu essa mensagem. Nós não merecíamos isso, não eram merecedores disso, mas o Senhor, por sua imensa graça, nos deu esta palavra, nos deu esta mensagem, e aqui estamos desfrutando dela. E então diz o teu profeta que a fé para o rapto está nessas mensagens, está nesta palavra que o Senhor nos deu, Pai. E o Senhor deu o quintuple dos Efésios, o ministério quíntuplo, os pastores, para poder moê-las, para poder trazê-las, para poder diluí-las e entregar no povo do Senhor. Ó Deus, abençoa nossos irmãos a voltar para os seus lares, que a graça do Senhor Jesus Cristo encontre favor em suas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus os abençoe, no nome do Senhor.